Bom dia, gente. Bem-vindo. Eu queria mostrar para vocês o Pacto da Branquitude, é um livro de Cida Bento, da Paulista Maria Aparecida Bento, tá certo? Ela fala sobre o Pacto da Branquitude, que esse pacto não é feito na calada da noite, eles não precisam se encontrar. Naturalmente, com a apropriação indevida dos bens e das terras brasileira, com o fim do processo de escravatura, em que os brancos ele está sempre se apropriando devidamente do que não é deles, eles se ultraprotegem. E a gente vê esse papel de ultraproteção. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aconteceu com a filha da atriz Samara Filippo, que foi agora cometido um ato de racismo. A escola, até então, pelo que tem mostrado aí na mídia, não tomou uma postura enérgica, embora a mãe da atriz, embora a atriz, a mãe das meninas, exigiu a expulsão das crianças da escola. Aí a gente vê o relato de uma mãe que tirou a filha da escola. Então, a mãe preferiu tirar, mas a escola não tomou uma postura enérgica. A questão aqui, o que as instituições estão fazendo com relação aos atos de racismo? O Estado ele é responsável, mas as instituições, seja ela pública ou particular, elas são responsáveis, elas são corresponsáveis por tudo isso, assim como a família. O racismo ele foi construído, ele pode ser desconstruído. Então, a gente vê essa ultraproteção dos brancos, né? Eles têm esse pacto de proteção, de se ultraproteger. E talvez por isso que não foi tomada uma atitude por conta da escola em relação a essa menina branca. Se fosse um negro, com certeza teria sido expulso muito rapidamente da escola, porque ninguém tá. O negro já é visto com uma coisa errada, com uma coisa ruim. Quando a gente vê uma mulher branca roubar queijo, e aí todo mundo viu, e foi publicamente essa notícia, roubar queijo que é uma coisa supérflua e que não vai presa, porque nem o segurança pode abordar, nem aquela instituição vai tomar uma atitude contra essa mulher branca que roubou queijo, que é uma coisa supérflua, mas vai tomar contra a dois baianos que roubaram pela quilos de carne para sobreviver durante a pandemia. Eles foram mortos, foram entregues a uma facção criminosa, sei lá, e foram mortos. Né? E não é a mesma instituição, mas o mesmo tipo de instituições, são instituições brancas, privilegiadas, que têm uma grande oportunidade financeira dentro do mercado, né, comercial, ela toma as mesmas atitudes contra o negro, diferente da mesma postura que ela toma contra um branco. E isso aí é o pacto dessa branquitude. Então, quando uma juíza prende uma pessoa que roubou poucas coisas, mas solta um homem que tem um Porsche, que vai lá bêbado, em alta velocidade, mata um ser humano, essa juíza que solta esse homem, ela está se ultraprotegendo, né? Eles se ultraprotegem. Que não importa quem morreu, é uma pessoa pobre, nós ricos nos protegemos, né? E aí, tem muitas citações nessa abordagem do livro Pacto da Branquitude, e também ela fala sobre o irmão, ela fala sobre duas experiências, uma psicóloga que contratava pessoas numa empresa, ela tem várias casos, mas um desses casos, uma pessoa branca disse assim, eu não tenho preconceito contra negro, ele precisa ser capaz, se ele é capaz, eu contrato. Mas como que o branco e o negro vai ter a mesma capacidade? Ele tem a mesma. Se ele não teve a mesma oportunidade. Capacidade, oportunidade, mais formação o tempo todo e exercício. Então, se uma pessoa negra e um branco não tem as mesmas oportunidades, no fim, ele não vai ter a mesma capacidade. Ele tem o mesmo potencial de desenvolvimento dessa capacidade, mas ele não pode ter a capacidade. Então, esse papo de meritocracia aí é muito bonito por conta disso, porque se a gente vê essa riqueza que vem herdada de apropriação indevida o fim desde a colonização do Brasil, o fim da escravatura que é passado, e aí tem uma ideia que mais ou menos cada brasileiro branco que nasce, ele nasce com 70% da renda que ele precisa para sobreviver, e o negro nasce com zero dessa renda. Então, como é que um menino se vê nos mesmos lugares, seja de bom lazer, boa alimentação, descanso, cinema, viagens, cursos de língua, e o negro nasce do zero e não tem nada e luta para sobreviver, o que o negro mais se preocupa é em sobreviver e se alimentar. Então, como é que um menino que passou a vida inteira no colégio particular, frequentou bons cursinhos, vai ter a nota, e um negro que teve fome, que passou a vida inteira na escola, que não tem aula, vai ter no final da conta o mesmo rendimento? É impossível.
É impossível. Então, o Pacto da Branquitude é isso. Ele se coloca como mérito, não percebe que nasce num espaço de privilégio, quanto que o negro ele não tem as mesmas oportunidades, e a gente está sempre sendo cobrado do que o negro tenha. Mas ele não tem como ter, porque nos é tirado. Desde o tempo da colonização, nos foi tirado tudo. A gente foi desapropriado da nossa história, apagado da nossa história, fomos sequestrados, fomos escravizados, fomos mortos, aconteceu um genocídio e até hoje acontece esse genocídio. Quando tem a cada 32 minutos morre um negro no Brasil, é um fato. Não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, nada para negro e tudo para os brancos, né? E esse pacto de ultraproteção, ele vai passando de geração para geração. Então, é isso aí o que eu queria dizer para vocês hoje. Leia o livro Maria Aparecida Bento, uma paulista, psicóloga, doutora. Leiam, busque, se informe, né? Tá aqui uma dica, se você quer entender como funciona o processo de racismo desse país, o processo da falsa meritocracia desse Brasil. Então, só existe um passo, é lendo, é aprendendo, é se informando. Não estou dizendo que você tem a oportunidade de estar numa faculdade, mas hoje com o Google, com o celular na mão, a gente pode viajar com livros, a gente até livros virtuais, a gente pode caminhar. E a mudança da sociedade depende de nós, porque ela não acontece de baixo para cima. Ela não acontece de cima para baixo, sempre acontece de baixo para cima. Depende da gente fazer a nossa parte. Beijo, bom dia.